Kaká, qual é a intenção do nosso bate-papo? Falar um pouquinho sobre o mercado, sobre o nosso mercado imobiliário e a inserção de uma empresa como a Souza Lima nesse mercado, né? A gente sabe que a Souza Lima é uma empresa muito grande, uma grande prestadora de serviço. Queria que você falasse um pouquinho sobre ela e como você se insere dentro do na cadeia do nosso mercado imobiliário. Sim, bom, primeiro falando um pouco do Grupo Souza Lima, que o mercado de real estate não conhece tão profundamente. É um grupo hoje vai fazer 30 anos no ano que vem. A gente tem mais de 22 mil colaboradores alocados em 15 estados do país. Nós viemos do segmento de indústria e do segmento de segurança, mas segurança e facilities meio que se uniram nos últimos anos. O segmento de condomínios residenciais é algo que a Souza Lima atua bastante fortemente. Temos mais de 400 condomínios na carteira. E a evolução natural desse mercado, desse negócio, que é facilities para condomínios, era, claro, trabalhar os condomínios corporativos e principalmente os sites de industrial e logística. O mercado de real estate para nós, então, é exatamente isso. É a gente trabalhar tanto as incorporadoras, os condomínios corporativos e os condomínios residenciais antes deles existirem. Então a gente veio primeiro estudar muito esse mercado e ao longo desses últimos 2 anos esse estudo já gerou algumas soluções, principalmente envolvendo mão de obra e tecnologia, que esse mercado aceitou bem e está tendo um fit muito grande. Kaká, me explica só um pouquinho, você fala em facilities, né? Então a gente está falando por exemplo, num site logístico, coisa muito mais ampla, que você pode cuidar desde a proteção de uma guarita, uma segurança de maneira geral, manutenção de limpeza, esse tipo de coisa, e num condomínio, desde a portaria até a limpeza também no condomínio, a mão de obra de maneira geral e também equipamentos, serviços e essas soluções diferenciadas é algo que vocês prestam dentro desses locais. Isso, na verdade a gente, como é uma terceirizadora de mão de obra, a gente pode fazer qualquer serviço que não seja core da empresa ou do condomínio. Então, desde a parte externa, que é o perímetro, passando pela portaria, pelo esse controle de acesso, pelos serviços internos, então aí limpeza, manutenção, jardinagem, recepcionista, telefonista, isso tudo a gente tem mão de obra especializada para suprir. E aí a Souza Lima se coloca no mercado de forma um pouco diferente, porque talvez a gente seja a única empresa que não é especializada em nenhum segmento. Então eu tenho concorrentes que são especializados em shoppings. Perfeito. Tenho concorrentes que são especializados em grandes indústrias. E a Souza Lima, eu, na verdade, particularmente, eu sou head de marketing e vendas e eu trato isso como uma gestão mais apurada. Eu não deixo nenhum segmento crescer demais dentro da companhia. Uhum. Então a gente tem shoppings como um segmento importante, eu tenho as próprias indústrias, a gente tem logística, que aí são transportadoras e centros de distribuições, que a gente gosta de trabalhar separado da indústria, porque tem outra especialização envolvida. Perfeito. A gente tem um mercado crescente de educação. Eu tenho, dos 5 maiores players de educação, eu tenho 3 na carteira. Então, a gente também está crescendo muito. Tem um segmento que a gente está trabalhando pesado agora, que é saúde. Então, hospitais, clínicas, laboratórios, pequenas clínicas. Então, com todas as especificidades que um setor como esse tem que ter. Sim, exatamente por isso. Eu gosto muito de aprender com um setor e levar para o outro. Então, nós somos a primeira empresa a trabalhar em condomínios residenciais com SLA, que foi uma expertise que a gente trouxe da indústria. Entendi. Então, a indústria nos exigia um SLA nos serviços e a gente falou, pô, o condomínio pode atender a mesma coisa. Vamos ter um contrato de garantia de nível de serviço para os condomínios também. Então, eu acho muito importante essa troca. Quando você traz o fator tecnologia e inovação por meio desse bolo... E é grande o bolo. A coisa da troca de experiências ainda cresce muito mais. Perfeito. Então, a gente lançou aqui no GRI esse ano um controle de acesso inteligente, que é uma coisa que nasceu para condomínio, que foi melhor aceito pelo condomínio corporativo e agora quem está muito interessado é a indústria. Perfeito. Então, nessa cadeia você consegue colocar esses dados aonde está precisando utilizar mais. Isso. Me impressiona
ouvir uma empresa de 22 mil funcionários. Nos dias de hoje, você ter 22 mil funcionários espalhados numa área territorial de 15 estados é muita coisa. Essa gestão, ela é muito centralizada na matriz de vocês ou realmente é regionalizada? Por que eu estou te perguntando isso? Você vai pegar alguns estados e algumas capitais que veem isso como uma necessidade de você estar ali naquele local para poder prestar o serviço de uma melhor qualidade. Isso é outra vantagem que o Grupo Souza Lima tem. Por nós termos como base, como nascimento da companhia, o setor de segurança privada, nós temos por exigência legal ter uma filial completamente independente para poder prestar serviço de segurança naquele estado. Perfeito. Então isso exige de mim uma certa descentralização. Então quando eu falo, sou uma empresa nacional, mas o atendimento que o meu cliente tem é local, porque eu contrato as pessoas lá, eu treino as pessoas lá, eu administro as pessoas por lá. Mas você estava falando da curiosidade de ter 22 mil colaboradores em 15 estados. A gente brinca internamente que isso aqui é uma indústria de guerra. Porque o meu papel é fazer com que o funcionário chegue na hora, com o uniforme correto, com o treinamento correto, com a informação correta, todos os dias. Na portaria do cliente, na portaria da indústria, na portaria do hospital, na limpeza do hospital. Então, é uma indústria de logística quase. Sim, eu concordo com você. Outra coisa que me deixa... Eu queria conversar com você sobre isso. Como você faz parte de uma cadeia de prestação de serviço, você percebe, logicamente, o impacto da crise, né? Nós estamos falando de 2014 até esse ano, até 2019, o mercado, em todos os níveis no mercado imobiliário, ele foi atingido, né? Nós temos uma crise macroeconômica e essa crise com certeza se estendeu. Então, nos condomínios você com certeza teve menos condomínio para você fazer. Na indústria, você teve indústria que passou por dificuldades, diminuiu de tamanho e até, quem sabe, fechou, né? E assim em todos os mercados. Como foi o ano de 2019 para vocês? Realmente, como é que foi? O que você pode falar sobre esse ano que a gente está caminhando para o final? Voltando um pouco ao início da tua pergunta, é legal entender como foi a crise para uma empresa como nós. Primeiro que nós somos um custo indireto e dos custos indiretos nós somos a maior linha. Perfeito. Então, no meio da crise, o nosso segmento sofre muito, porque enquanto para demitir um funcionário próprio você tem que pagar rescisão, fazer esse cálculo maluco do imbróglio burocrático brasileiro, para mim ele me dá uma carta de rescisão em 30 dias, tchau, e eu saio do serviço. Então a gente sofreu muito, esse segmento sofreu muito. Para você ter uma ideia, o mercado saiu de... Vou citar só um dado de segurança. Saiu de 650 mil seguranças privados no Brasil, o número de funcionários, para 510 mil em 3, 4 anos, no auge da crise. Por outro lado, a crise trouxe uma oportunidade para o Grupo Souza Lima. Por quê? Porque nós somos um mercado de empresas tradicionais, grandes, e a gente é mais jovem, a gente é mais novo, e a gente cresceu muito na crise. Por quê? Porque no meio da crise, um cliente que tinha 15 anos de contrato com uma empresa, ele começa a olhar para esse contrato. E ele começa a querer saving, querer mudança, querer inovação. Aí vem uma empresa grande, jovem, inovadora, com uma solução boa, parruda, com gestão, com inovação e com um preço ainda mais agressivo. A gente ganhou espaço por causa da crise. Que se não houvesse a crise, o meu cliente, vamos falar na indústria, ele olha para o negócio dele. Continua tradicional. Ele precisa crescer, ele precisa transportar, ele precisa matéria-prima, ele precisa contratar gente. Então o foco de atenção dele vira para o negócio dele, para a expansão e o crescimento do negócio dele. Na crise, ele tem que olhar as vírgulas. E aí ele olha para o contrato dele e olha para o mercado. Quando ele olha para o mercado, ele vê Souza Lima, uma marca forte, soluções robustas, capilaridade, que são diversos atributos que a Souza Lima tem e ganhou ao longo dos anos, que os concorrentes não têm. Então, quando ele olha para o mercado, ele olha forte para mim. Perfeito. Isso para nós foi uma oportunidade. Falando de 2019, foi um ano difícil. A gente teve o melhor primeiro trimestre da história, que foi um reflexo da eleição. Ok. A gente começou o ano todo mundo apontando para cima, e vai crescer, agora vai, agora vai.
O segundo trimestre ele deu uma caída. E aí já a partir do terceiro e quarto trimestre a gente já viu uma melhora. Mas na Souza Lima, de novo, mesmo no meio da crise, o mercado decrescendo, a gente tem metas ambiciosas, a gente consegue crescer 25%, 30% ao ano. Perfeito. Cacá, queria te agradecer pela oportunidade, né, falar um pouquinho sobre essa inserção da prestação de serviço no nosso mercado, né? O nosso mercado tem, como você falou, vários módulos e você consegue transitar nesses módulos para essa prestação de serviço. E eu queria deixar um recado para esse mercado em si, que é assim, é um mercado que é muito sensível a números. E hoje tem alguns segmentos do Facilities, então na segurança eu posso dizer com certeza, onde a tecnologia já está trazendo ganho real. Tá. Então você já consegue substituir mão de obra de segurança por tecnologia e economizar 20%, 30%. Hoje, amanhã. Você faz a decisão hoje, sem muito investimento, você corta um pedaço dessa mão de obra, do recorrente. E já encaixa a tecnologia para começar a girar. E já começa a economizar no dia 2. Perfeito. Em limpeza menos agressivo, você não consegue 20, 30, mas você já está conseguindo 5, 10, 12. É representativo. É representativo para o negócio de vocês. Perfeito. Então, que cada ganho que você tem no custo de manutenção de um site ou de um prédio, ele volta para o mercado de aluguel, sim, de locação, de dúvida. Venda. Por quê? Porque é dinheiro, o cara faz uma conta só. É isso aí. Então tem oportunidade, pode chamar o Grupo Souza Lima que está preparado para isso. Nosso segmento teve alguns players no passado que prometeram e não entregaram esse ganho tecnológico, mas já é uma realidade. E a Souza Lima está preparada para esse mundo de inovação. Então eu consigo entregar uma solução mais eficiente, com mais tecnologia e o principal de tudo, mais barata, com saving real. Tá Perfeito, bom? Cacá. E agradeço você pela oportunidade. Foi muito legal falar com você. Vamos falar mais vezes. Até logo. Muito obrigado. Um abraço.